Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Teremos uma noite especial hoje. Assim a gente está se propondo, né? Deixa eu tirar a água da minha frente antes que eu derrube. Primeiro, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. São muitas as portas que a Casa Espírita tem. Nós temos os grupos de estudo, nós temos Me deu um branco, não é por causa disso, é porque eu estou sentindo o meu som saindo dali. Nós temos grupos de estudo, nós temos departamentos vários aqui. Evangelização, nós temos atendimento fraterno. Tudo isso é uma porta que se abre para aquele que vem até aqui. E nós temos também um departamento de arte, se chama DARTE, Departamento de Arte Espírita, que também é uma porta, também é um meio de entrarmos aqui e fazermos coisas alegres, coisas boas, porque cada porta dessa serve de reabilitação da alma, através do nosso empenho e dedicação, oportunidade de aprender e de praticarmos os ensinos de Jesus. Então, sintam-se todos convidados a conhecer esses departamentos. Hoje à noite, nós vamos ter um momento diferente, né? Que ele vai acontecer durante a palestra. E como estamos falando de arte, a gente vai falar sobre os 12 apóstolos, mas é uma noite artística. Então, eu busquei, onde eu aprendi no DARTE, que foi lá que eu vi essa frase. Lê-se na seção Correio de Paris do Mundo Ilustrado, em obras póstumas. E lá se fala da arte. Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte. Que obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão pela reprodução de cenas tão multiplicadas e várias da vida espírita. Em vez de representar despojos frios e inanimados, ver-se-á uma mãe tendo ao lado a filha querida em sua forma radiosa e etérea. A vítima a perdoar o seu algoz, o criminoso a fugir em vão ao espetáculo de contínuo renascente em suas ações culposas. A arte, ela acaba trazendo para a gente uma realidade da qual a nossa mente se esforça em formar essa ideia. E, através da arte, nós temos mais um meio para a gente fixar na nossa mente aquilo que nos é ensinado. Vemos, ouvimos e sentimos. Mexemos com vários sensores nossos, que nos dão a possibilidade de gravarmos com mais facilidade aquilo que a gente aprende. Nas escolas é utilizado esse método. O audiovisual, tudo aquilo que se vê, se ouve, se escreve, tudo isso é uma forma de fixarmos. E nada mais justo que a gente comece a fixar de uma forma melhor aquilo que Jesus nos trouxe lá atrás. Porque a gente ouviu falar, tocou a vida, e esses ensinamentos, essas coisas lindas que aconteceram lá atrás, meio que a gente deixou de lado. Então, através da arte, a gente pode vivenciar, trazermos Jesus para perto da gente. Todos aqueles momentos dele, entre o povo, entre as pessoas, com seus apóstolos, tudo isso pode ser vivido através dos nossos olhos, através da arte. E é isso que a gente vai tentar trazer para cada um de vocês. E que essa noite seja especial. No Evangelho segundo Marcos, Jesus falou assim: depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro.
Todo mundo esperava a vinda do Messias. O povo estava ansioso porque era nisso que se falava. E não se falava em mediunidade, mas que forma era essa que eles sabiam? Eles recebiam mensagens de que a vinda do Cristo estava próxima. Era outra forma, mas era a mesma coisa que vivenciamos hoje. Porque ainda recebemos mensagens. Ainda temos esse contato com o lado espiritual, que é lá a verdadeira vida. E com a espera desse Messias, se imaginava um grande político, um homem envolvido com a religiosidade, mas com poder, com soldados, porque nessa época o que nós entendíamos era conseguir as coisas na força. Esse era o nosso entendimento, né? Aí surge Jesus, aquele homem pacato, de olhar profundo, que mexia com as nossas fibras, falando de amor. Os soldados, 12 homens do povo, 12 homens do povo que tinham virtudes e defeitos. E aí a pergunta de hoje é a seguinte: temos virtudes? Óbvio. A pior pessoa que pudermos imaginar, ela vai ter virtudes. Porque somos todas oriundas do mesmo Pai, que é puro amor, bondade e perfeição. Basta que a gente aprenda a colocar isso tudo em prática, né? E aí ele vem com esses 12 homens simples. Qual foi o critério de escolha? Jesus não foi lá e escolheu assim, eu quero esse, porque ele não tem defeitos, ele não tem máculas, ele não... Não, porque ele não olhou para os defeitos. Ele não via se a pessoa ainda estava pronta ou não, porque nós não estamos prontos em nenhum momento ainda. E a gente está muito longe de estar pronto. Porém, nós somos como sementes. Nós temos dentro de nós sementes que, às vezes, elas já estão prontas para germinar. Por isso que nós não podemos fazer julgamento de ninguém, porque eu não sei o que vai no coração do próximo. Eu não sei se a semente dele já está pronta para brotar, porque até mesmo a semente, ela precisa, às vezes, passar por um processo. Ela precisa secar, ela precisa ir para o sol, ela precisa de água, ela precisa de uma série de fatores para que ela brote. Só que Jesus, quando ela olhava nos olhos, ele olhava nos olhos, ele dizia: tu estás pronto. Pronto para o momento, para aquela atividade. Porque esses homens tinham mediunidade, tinham um magnetismo, às vezes, né, um pouco maior do que outras pessoas, tinham um pouco mais de conhecimento, às vezes, em alguns setores. E aí, era o que servia para o momento. Porque muitas vezes temos dentro de nós forças, virtudes, sentimentos que estão como sementes boas, prontas para germinar. Jesus foi a água da rega, o adubo que fortalece, a terra firme para fazer a cada um daqueles que o conheceram pudessem despertar dentro de si uma nova criatura. Deixarmos o homem velho para trás e construirmos uma nova personalidade dali para frente. Talvez, por isso ele tenha trocado o nome de Simão para Pedro, porque ali ele viu que ele estava se transformando num novo homem, e para que ficasse marcado, ele trocou. Assim como Paulo de Tarso era Saulo, trocou o nome para Paulo, num simbolismo de mudança, de transformação. E a gente já conhece Jesus? Vocês conhecem a Jesus? Jesus está vivendo na nossa vida.
no nosso dia a dia? Será? Será que a gente está fazendo as nossas escolhas e lembrando do que ele ensinou? Porque Jesus é modelo e guia. Modelo se copia. E guia é aquele que a gente segue. Fica o questionamento, né? Cada um responde por si. O intuito aqui não é a gente avaliar ninguém, porque Jesus não fez isso. Gente, conversar aqui na frente, vir trazer um assunto relacionado a Jesus é para que a gente promova essa semente que está dentro da gente, para que a gente faça ela brotar. E aí a gente tem essas figuras, que a gente vai procurar sobre a personalidade, que nós vamos falar um pouco da personalidade de cada um deles. Óbvio que os estudiosos, eles buscam, assim, dentro dos escritos, tirar um pouco da personalidade de cada um. Mas isso pode variar bastante, né? Porque isso aconteceu há tanto tempo e, na época, não tinha computador, as coisas não eram como hoje. Pode ser que nem seja tão fiel aquilo que a gente vai falar. Mas uma coisa é certa. Eles eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, gente do povo. E eles tinham uma coisa também em comum, que um só vai se destacar, um pouquinho diferente disso, que era o amor a Jesus, a vontade de que esse mestre chegasse. Foi isso que impulsionou cada um deles. Por isso que a gente é que tem que buscar, né, o nosso aprimoramento, a nossa melhora, o nosso crescimento moral, para que a gente cada vez mais esteja próximo de Jesus. Então, tivemos André, que antes de Jesus era seguidor de João Batista. Ele demonstrava se ocupar mais dos assuntos da alma do que dos materiais, o que facilitou com que ele largasse as redes de pesca para seguir o mestre. Largou tudo e foi seguir o mestre. Bartolomeu, que se chamava Natanael, e aí a gente vai estudar o nome desses homens, meu Deus, a gente fica com um nó na mente, porque eles têm um nome de um jeito, e em outro lugar está o nome de outro jeito, e aí confunde a mente, mas a gente aos pouquinhos vai conhecendo eles. Comunicador, com um comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento, buscava sempre a harmonia no grupo, sempre divertido e a felicidade acima dos resultados. Tinha o conhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Então, aí a gente já está pegando... Cada um tem um jeitinho de ser, né? Cada um tem uma personalidade, uma habilidade. Não são iguais. São bem diferentes uns dos outros. Um com mais senso de humor, o outro mais sério. Filipe era pescador, também. Foi escolhido como intendente, cuidava da logística do grupo, detalhista, organizado e metódico. Tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Ele foi sepultado em Herápolis. Desconhece-se, porém, o motivo de sua morte. Provavelmente foi mártir. Todos, com exceção de João, não foi martirizado. E Judas, que procurou a volta para o lado espiritual de uma forma muito triste, né? Mas a gente chega lá no Judas. Mateus, comunicador, tinha bons relacionamentos, porque era cobrador de impostos, conhecia muita gente, foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade, porque também o trabalho que ele tinha fez dele um homem rico na época, e ele usou esse dinheiro para ajudar. Tinha facilidade, uma comunicação harmoniosa com todos, buscava aceitação social, tinha reconhecimento dos demais. A Igreja Ocidental o alista entre os mártires. Tomé, aquele cara que disse que tinha que ver para crer, né? Que duvidou quando Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Ele precisou ir lá e tocar na ferida de Jesus para ver se era verdade mesmo. Mas tinha as suas virtudes e Jesus não se importava com isso. Porque tudo isso serve de exemplo para nós. Porque quem de nós aqui também às vezes não é incrédulo? Quem de nós já não duvidou, né? Então, não é esse o foco, porque a gente às vezes conhece uma pessoa e a gente foca no defeito. E
é o defeito que a gente tem que olhar, é a virtude, é aquilo que ela tem de bom. Todo mundo tem alguma coisa boa para dar. Tomé era organizador, sempre movido pela ordem, controle e segurança, detalhista e analítico, organizava e planejava o itinerário dos apóstolos. Olha quanta coisa boa ele fazia. Aí tu acha que Jesus vai deixar de amar Tomé só porque ele duvidou? E foi uma coisa que realmente choca, né? Era um bom executivo, um excelente homem de negócios, metódico, leal, responsável, lógico, cético, sem leviandade. Cético, mas sem leviandade. Não era por maldade que ele fazia isso, a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Tem duas versões sobre a morte dele. Uma diz que ele foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e outra de que foi torturado próximo a Madras. Não importa também, né? De que forma foi. Simão o Zelote. Esse tinha uma índole inflamada, porque ele participava de um grupo, um partido político judaico que desencadeou a revolta da Judéia na época de Tito. Então, ele era revolucionário radical, ele queria conseguir as coisas na ponta da faca, né? Impulsivo e prático. Sempre se identificou com o partido do protesto, de lealdade intensa, porque ele achava que assim era a forma correta de se ganhar as coisas. Um judeu nacionalista, entusiasta da salvação, vencer desafios era com ele, com um senso de urgência em tudo, era fácil de motivação e fazia tudo do modo mais fácil. Muito parecido com alguns de nós, né? Às vezes a gente quer resolver as coisas do jeito mais fácil, né? O caminhozinho a gente quer cortar ali, a gente imagina que vai se dar mal, mas a gente quer cortar às vezes a coisa pelo meio do caminho. Então, cada um tem também um defeito, né? Era motivado a resolver as questões do seu jeito. Morreu também crucificado. Ainda bem que hoje já não pede mais para a gente passar por coisas tão duras, né? Ser crucificado, ser... Simão Pedro. Simão Pedro foi um dos primeiros que Jesus chamou. Mas ainda assim, com todo o amor que ele tinha, ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus disse para ele que ele ia negar ele 3 vezes. Jesus já sabia do que ia acontecer. Ele deixou de amar Simão Pedro? Era a rocha viva da fé. Esse era o ponto principal dele. Irmão de André, foi também um dos primeiros apóstolos a serem escolhidos, os 2 pescadores, né? André e Simão Pedro. Companheiro impossível, tinha sentimentos fortes, era de decisão súbita, de ação rápida. Ele queria resolver tudo. Pedro tinha um senso de fazer rápido e urgente, ação e resultados, era o que lhe motivava. Tinha iniciativa, prático, o mais impossível de todos os discípulos. Vencer desafios era a praia dele, além de ser pescador, né? Ele gostava de vencer desafios, autossuficiente. Seus pontos fracos eram... Nesse eu encontrei pontos fracos. Explosivo, temperamento difícil. Vamos ver se alguém se identifica aqui. Fazia do modo mais fácil, impaciente, ansioso. Alguém aqui é ansioso? Inquieto, agia e depois pensava, se motivava a resolver os problemas do seu jeito, segundo as Escrituras, morreria em avançada idade. Dele não tem a forma de que ele morreu. Tiago Maior, filho de Zebedeu, idealizador, criativo, intuitivo. Tiago morreu a fio de espada. O primeiro mártir dos apóstolos. Foi o primeiro que morreu por Jesus. Tiago Menor e Judas Tadeu. Vi de várias formas, mas dizem que eram gêmeos e que suas personalidades eram muito parecidas. Mas li outras coisas diferentes também. Mas por isso que eu digo, não importa. Eu trouxe um perfil de cada um, não para a gente levar isso adiante e dizer assim, bater no pé no chão e dizer assim, eles eram assim. Não. É para que a gente analise que
todas essas características são muito parecidas com as nossas. A gente se encontra em alguma delas, né? Para a gente perceber o quanto a gente ainda pode ser um discípulo, o quanto a gente pode aprender. E para que a gente pare para pensar se a gente está muito parado no tempo. O que a gente tem feito para que isso melhore, né? Então, diz que eles tinham muita harmonia no grupo, eram muito queridos por todos, sensíveis. E Tiago tem 2 versões sobre sua morte. Uma de que foi apedrejado e morreu com um golpe de paulada, e a segunda hipótese de que foi crucificado no Egito. Já Judas Tadeu morreu martirizado na Pérsia. Bem, a gente fala de todos os apóstolos, mas a gente não pode deixar de falar de Maria Madalena, que esteve também. Ele sempre colocou uma mulher no seu caminho. Num tempo em que a mulher não tinha valor algum, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha lugar na sociedade, onde ela não era valorizada. E ele falou com todas que estiveram no seu caminho. E Maria Madalena foi um grande exemplo, porque, primeiro, ela estava obsidiada, ela estava num processo de obsessão muito grande, e ele afasta esses espíritos e ela volta à lucidez. Depois de todo o processo que ela passou, ela tinha uma questão sobre o amor, né? Aquele amor equivocado nosso, que a gente leva muito para a questão sexual, que a gente não tem noção do amor verdadeiro, daquele que constrói, daquele que nos eleva, daquele que a gente ama e quer estar perto somente, né? Que a gente quer cuidar do outro. E ela tinha carência disso, porque eu acho que lá dentro dela, talvez algo sinalizasse para ela de que isso existia. E aí Jesus diz para ela, vai e ama muito. E ela, ao ver as pessoas que tinham lepra na época, né, a hanseníase, naquele sofrimento, sendo enxotados, ela vai, se junta àquele grupo e vai com eles. E ali ela cuida de todos eles, só que em pouco tempo ela adquire a doença. E aí um dia, depois de muito sofrimento, de muita dor, mas de uma dedicação muito grande, de muito amor, Jesus vem e recolhe ela brandamente nos braços e murmurou a ela, Maria, já passastes a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Vocês estão percebendo que todos eles passaram por alguma dificuldade para que pudesse alcançar esse lugar que Jesus prometia, que não era aqui na terra. Óbvio que quando as nossas ações são boas, a gente já começa a colher aqui os bons frutos. Mas a gente precisa, às vezes, passar por alguma dor para que a gente alcance esse alívio lá na frente, porque temos dívidas, temos coisas que a gente precisa acertar. Mas, mais uma vez falando, está ao alcance de todos. Aí temos o João Evangelista, que foi o único que não foi martirizado, que fica também como exemplo para a gente. Que quanto melhor nós tornamos, mais rápido nos tornamos bons, mais rápido a gente está colhendo. Ele não precisou passar pelo martírio. Viveu até próximo aos 100 anos. Vida dedicada àqueles que necessitavam, contando aqui e acolá as histórias de Jesus e seus ensinamentos. E foram esses homens que não fizeram que a história dele se apagasse. Porque se tinha o apóstolo, que o apóstolo é aquele que ensina, o discípulo é aquele que aprende. Toda vez que a gente leva adiante esse ensinamento, ainda que o outro não nos ouça, estamos fazendo essa parte. Profundamente generoso, ele era. Alma carinhosa e simples, ardente e sincera. Tinha uma profunda ligação com Jesus. Foi ele que, na hora da crucificação, acompanhou Maria até a crucificação. E lá, Jesus olha e diz,
Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Pediu que João cuidasse de Maria. E ele cuidou. Ele levou ela para Éfeso. E lá ele ficou com ela, cuidando, levando a mensagem que Jesus tinha trazido. Ele era o querido, né? Ele no começo, ele foi chamado de filho do trovão e se tornou o discípulo amado. Mas ele chama ele de... ele se transforma de filho do trovão para discípulo amado, como Jesus se referia a ele. O amor é sempre o caminho mais fácil, menos dolorido, né? É o que nos leva de encontro a tudo que é bom. E a gente ainda insiste em odiar, em querer o mal, às vezes de formas bem sutis, sabe? Muito sutis, que a gente não se dá conta de que está agindo daquela forma. E aí vem Judas. Que Judas é o que está mais próximo de nós, em termos de personalidade. Por quê? Ele tinha as qualidades, quer ver? Idealizador, criativo, intuitivo, pensamento no futuro, um dos mais instruídos entre os discípulos. Olha bem, mais instruídos. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Nós temos, às vezes, dificuldade de lidar com a gente, porque nós não queremos nos olharmos no espelho e dizer, eu sou imperfeito. Porque o nosso orgulho ainda fica ali, uma soberba. A gente não quer ver, porque o outro tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Habilidoso e com muito tato e paciência apurada. Olha só. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o Mestre de todo o seu coração como os demais. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É necessário que eu primeiro compreenda as minhas dores, os meus defeitos, as minhas virtudes. E as nossas virtudes, elas devem ser valorizadas, sim. Para que quando a gente veja o defeito, a gente diga, eu tenho defeito, mas eu tenho virtude. E isso nos motiva. Porque quando eu não me entendo como Judas não se entendia, aí a gente entra num declínio de tristeza, de desarmonia, porque a gente se julga menos do que o outro, a gente acha que não é capaz, e é onde vem toda a problemática pelo lado espiritual, porque daí a gente também atrai pensamentos de espíritos que pensam da mesma forma. Então, temos que cuidar disso. Por isso que eu digo, nós estamos mais próximos dele, mas tem um ponto que vai mostrar para vocês assim, onde que nós estamos próximo dele. Ele acreditava... aqui eu já li. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores de lealdade eram imperfeitos. Por que leva à morte? Porque todo esse pensamento dele, o fato dele ter achado que poderia resolver as coisas lá de uma forma diferente, foi lá, deu as 3 moedas, se arrependeu, porque viu o curso, o rumo que tomou. Ali ele se arrepende amargamente e ele busca as portas do suicídio. Aí vocês vão dizer assim, tá, o que tem a ver com a gente? Sabe por que tem a ver com a gente? Primeiro que suicídio
é quando nós nos tornamos covardes. Eu posso não cometer o suicídio, mas muitas vezes somos covardes de não enfrentarmos certas situações, de não queremos, a gente não quer ver aquilo que está acontecendo, a gente prefere ficar quietinho para não ter que resolver. E, gente, quando a gente comete o suicídio, e lembrando de Judas, nós estamos entrando em setembro, e setembro é o mês de valorizarmos a vida. A gente acaba indo para um lugar que a gente já estudou isso, chamado umbral. Né? Então, eu cometo o suicídio e vou para um lugar que não é legal. Começa por aí. Então, ser tão corajoso ao ponto de ter uma atitude dessa, ou tão covarde ao ponto de não aceitar aquilo que a vida está te impondo, vai trazer uma porta que fica doído de sair. Quando Jesus desencarna lá na cruz, que ele se desliga do corpo físico, ele vai para o umbral e permanece 3 dias com Judas antes de reaparecer para todo mundo. Olha o amor dele. Ele fica lá até que ele adormeça. Mas, gente, quando a gente comete uma atitude dessa, o que acontece com o lado mental nosso? A gente fica meio cego daquilo que está no entorno. Judas não percebeu que Jesus estava com ele esses 3 dias, muito provável. Porque ele estava lutando contra ele mesmo. E ele não deve ter percebido. Até o ponto em que, de cansaço, Jesus fez com que ele adormecesse. E o que é umbral? Quando falamos de umbral, não entendamos como um local, mas sim como uma condição mental. Para nos adiantarmos na nossa condição moral, é necessário pararmos de reclamar, passarmos a agir, para que o nosso comportamento de Judas fique no passado e que um João dentro de cada um de nós possa renascer. Então, esse umbral é uma condição da mente que nós criamos, porque a gente está aqui, a gente está no umbral, gente, porque a gente ainda não se modificou. Como assim? Mas eu vivo num planeta tão lindo, né? Eu estou no umbral? Sim. Quando eu nego, quando eu me recuso, quando eu não me proponho a me modificar, quando eu fico sentado na cadeira esperando que alguma coisa caia do céu, eu estou no umbral. Na estrada da nossa evolução, a velocidade nem sempre tem relação com o nível de conhecimento que temos, e sim com a maneira de aplicarmos esse conhecimento em nossas vidas. Não é o tanto que eu estudo, o tanto que eu sei, o tanto que eu possa saber falar, ou que eu possa ensinar, mas temos que saber que aquilo que eu ensino, que aquilo que eu estudo, que aquilo que eu aprimoro na minha mente, eu preciso utilizar para mim, na minha vida, nas minhas escolhas. Aí sim eu estou no caminho certo. Porque se eu não colocar na prática, de nada adianta. As ideias, elas ficam cristalizadas para esses que cometem um suicídio. Por isso a dificuldade. Eu penso, eu me matei. Eu tirei minha vida. E por mais que alguém chegue do lado e fale, fica nesse processo durante muito tempo, até que o cansaço tome conta e eu possa me reabilitar a ouvir aquele que vem falar comigo. E a gente pode levar muito tempo, ou pouco tempo, de acordo com a nossa disponibilidade, com o nosso movimento de aceitar que errou, de procurar ajuda e de sair da ideia cristalizada. Deus não quer que o nosso sofrimento, Ele quer que, ao nos darmos conta do erro, cuidarmos de nossas dores com amor, paciência. Se estamos doentes e necessitados,
busquemos, através dos bons atos, nos aproximarmos do Pai que está nos céus, cultivando assim o amor. E é assim, meus irmãos, é assim que vamos encontrar Judas no umbral. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabeis? Eu sou morto e ainda vivo. Eu me matei e novamente estou em pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvisses falar em Judas, o traidor? Aquele que aniquilou a vida do nosso Senhor. A princípio eu julguei poder torná-lo rei, mas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E flagelo e aflição. Eis que minha vida agora se reduz. Se afaste vós. Me deixe sofrer nesse inferno sem fim. Não sabe da mágoa que me agita. O assunto que lamento é todo unicamente meu. Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade de Deus jamais condena. Venho como mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Mãe! Não me fale de mãe. Não me venha com mentiras e sarcasmo. Depois de me forcar num galho de figueira, pacifique acordar na dor sem mais poder viver a vida verdadeira. Eu fui pedir consolo aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando. Ouviu os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Me expulsou a esconjuros, me chamou de monstro por sinal. Mandou que eu voltasse para o inferno, da onde eu vinha. Eu detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me fale de mães, não me fale de amor. Eu sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, mesmo que recuses, não me altero. Te amo, filho meu, te amo e quero te ver de novo à vida,
maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança. Vou te levar comigo a um tranquilo abrigo, te darei outra mãe. Pensa e descansa. Quem é você? Quem é você que fala comigo assim? Sabendo que eu sou um traidor? Uma divina mulher irradiando amor? Um anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, é a nossa escolha que prevalece. A posição que queremos estar. Cegos ao auxílio ou prontos a perdoar quem nos ofende. E era isso que a gente queria oferecer a todos vocês na noite de hoje. Que a gente possa marcar essa imagem dessa cena, do qual todos nós temos sim capacidade de encontrarmos um anjo como Maria nas nossas vidas, para nos tirarmos do solo imundo do qual a gente se coloca. Pode levantar, Judas. Você abaixar? Se abaixar. Que a noite de hoje fique marcada no campo da visão, no campo mental, e que a gente possa se recordar desse momento, para que a nossa vida se melhore a cada dia. Essa é a intenção da Casa Espírita. Essa é a nossa intenção de colocarmos esse palco, para que isso chegue a cada um daqueles que vêm aqui nos procurar com suas dores, com seus sofrimentos, porque estamos hoje na posição de ajudarmos uns aos outros. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite. Obrigado. Boa noite.